Inventário não é apenas uma etapa burocrática. É o momento em que a família precisa transformar patrimônio em decisão. Olá, eu sou o Dr. Ricardo Vilagro da Jus Direto e hoje vamos falar sobre o que realmente precisa ser entendido antes de iniciar um inventário. Quando uma família descobre que precisa fazer um inventário, é comum que surjam muitas dúvidas ao mesmo tempo. Quais são os documentos? Quanto tempo isso pode demorar? Quem participa do processo? O que acontece com os imóveis, veículos, investimentos, empresa e os demais bens? E principalmente, por onde começar? Essas perguntas são absolutamente normais, porque para a maioria das pessoas, o inventário é algo que acontece poucas vezes na vida e geralmente no momento mais delicado para toda a família. Por isso, um dos maiores erros é enxergar o inventário apenas como uma obrigação burocrática. Na realidade, ele representa uma etapa importante de organização patrimonial. É durante esse processo que os bens deixados precisam ser identificados, organizados e direcionados de acordo com as regras aplicáveis a cada situação. E quanto maior for a organização inicial, mais tranquilidade a família costuma ter ao longo de todo o caminho. Muitas pessoas acreditam que primeiro é correr atrás de formulários ou tentar resolver tudo sozinho. Mas na prática, o que realmente faz a diferença é compreender o cenário completo antes de tomar qualquer decisão. É importante saber quais bens existem, quais documentos já estão disponíveis, se existem imóveis, veículos, contas bancárias, investimentos, empresas envolvidas, enfim. É fundamental verificar se há consenso entre os familiares. Se existem dúvidas que precisam ser sanadas desde o início, quando essas informações são levantadas com antecedência e clareza, o processo tende a ser muito mais organizado e previsível. Outro ponto importante é entender que cada inventário possui características próprias. Existem famílias com uma estrutura patrimonial mais simples e outras com situações mais complexas. Existem casos em que tudo acontece de forma bastante harmoniosa e em outros surgem divergências que precisam ser tratadas com muito cuidado. Por isso, comparar um inventário com outro nem sempre é o melhor caminho. Cada família possui uma história, um patrimônio e uma dinâmica própria. Além disso, a falta de organização costuma gerar atrasos, retrabalho e preocupações desnecessárias. Muitas vezes, documentos importantes ficam espalhados, informações não são localizadas com facilidade e os familiares acabam perdendo tempo tentando entender questões que poderiam ter sido esclarecidas ou resolvidas logo no começo. Por outro lado, quando existe preparação e orientação adequadas, a família consegue enxergar o processo com muito mais segurança e com menos ansiedade. O inventário deixa de ser uma fonte constante de dúvidas e passa a ser uma etapa organizada para regularizar uma situação patrimonial. E isso é importante, porque além de aspectos financeiros, existe também um aspecto emocional. Estamos falando de um momento em que as pessoas estão lidando com mudanças importantes dentro da família. Quanto mais clareza existir sobre os próximos passos, sobre as etapas, menor tende a ser o desgaste para todos os envolvidos. Por isso, antes de pensar só nos procedimentos, vale a pena dedicar a atenção à organização das informações, ao entendimento da situação patrimonial como um todo. Essa preparação faz toda a diferença e ajuda a evitar problemas que poderiam surgir mais adiante. Se a sua família precisa iniciar um inventário, comece pela organização dos documentos e por uma análise jurídica do caso. Se você conhece alguém que pode se beneficiar dessas informações, compartilhe esse vídeo. Aproveite também para deixar o seu like e acompanhar os nossos conteúdos. Toda semana trazemos orientações que ajudam famílias a tomar decisões com mais segurança e tranquilidade. Até o próximo vídeo.